Vamos relatar sobre um texto chamado Pipoca, que ele fala sobre a relação entre a pipoca e o ato de pensar e agir. Fala que nós somos que nem um candomblé. O que é o candomblé? É a transformação do milho duro em pipoca macia. É símbolo de grande transformação que leva ao homem ser o que ele realmente deve ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Pense que nós somos o milho da pipoca, duros, sem vida, impróprios para comer. Mas pelo poder do fogo podemos nos transformar em uma outra coisa melhor. Podemos voltar a ser crianças. Podemos, enfim, saber o que é viver de verdade. O mesmo acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo, que é o desespero, o medo, a raiva, a tristeza. Devemos, enfim, apagar esse fogo, e é aí que a mágica acontece. Sem o fogo, a dor diminui, e é nessa hora que sentimos a mudança acontecer. Devemos passar muitas etapas e barrancos, porque é assim que nos fazem crescer e a mudar. E tudo isso ocorre quando menos esperamos. Que nem a pipoca. Ela não avisa quando vai estourar, ela simplesmente estoura, puf, quando menos esperamos. Só tivemos uma opinião sobre o texto. Não vimos diferença entre as duas leituras. Entendemos que o narrador descobriu que um bom pensamento surge com a pipoca estourada. Como por exemplo no trecho: minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Percebi então a relação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. O texto compara que o milho a estourar é como um homem a se transformar em uma criança. Assim como o milho começa duro e com o poder do fogo desabrocha em uma linda flor branca, como no trecho. É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O poder do fogo, no caso dos seres humanos, são as dificuldades da vida, com dor interior e a dor exterior, como no trecho. O fogo é quando a vida nos lança a uma situação em que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Durante o desafio, pensamos que não iremos conseguir, mas depois de tanto sofrimento, nos tornaremos e nos reconhecemos mais. E não nos reconhecemos mais, assim como o milho da pipoca. As pessoas que se recusam a crescer e tornar-se melhores, mesmo após os problemas, são chamadas de piruás. Estas não voltam a ser crianças e não percebem que a vida é uma grande brincadeira. Significado de oníricas, quer dizer algo relativo a sonhos, como no trecho: provocam a minha capacidade de sonhar. Mas o seu texto falamos sobre como a culinária o fascina, mas que ele está bem melhor com as palavras do que com as panelas. Então ele fala que ele já escreveu sobre vários tipos de comida: cebolas, suflês, bacalhoadas, churrasco e tudo. E que para ele a culinária é algo que estimula todas as funções de pensamentos filosóficos, poetistas, psicanalistas e teólogos. Então ele nunca imaginou que um dia a pipoca iria o fazer sonhar, porque foi isso que realmente conheceu. Ele diz assim: a pipoca, milho mirrado, grão redondo e duro, me parece uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalísticas.
um dia ele estava conversando com uma de suas pacientes e ela citou pipoca. E algo inesperado aconteceu na cabeça dele. E ele compara as ideias dele com as pipocas, com o estouro da pipoca. E ele diz, minhas ideias começaram a estourar como pipoca. Então ele percebeu a relação metafórica entre o pensamento e a pipoca. E ele compara o pensamento com a pipoca. Um bom pensamento nasce com uma pipoca que estoura de forma inesperada e imprevisível. E para ele, a pipoca se tornou um objeto extraordinário e poético. E para ele, poético, porque os pensamentos estouram e dão pulos como aqueles da pipoca dentro de uma panela quente. E ele compara a pipoca com o sentido religioso. Para os então ele fala dos cristãos que falam que o pão e vinho simboliza o corpo e o sangue de Cristo e que você precisa beber os dois juntos porque cada um representa a alegria e a vida. E vida e alegria devem existir juntos. Então ele até compara a pipoca com o candomblé, falando que ele fala que a pipoca é a comida sagrada do candomblé, a pipoca é um milho mirrado subdesenvolvido. Então ele imagina que ele fosse um agricultor, que tivesse a fazenda dele e ele visse aquela espiga de milho mirrada, abrisse e colocasse em uma panela com água quente e nada acontecesse. Então ele coloca a banha e com gordura e a pipoca, e o milho de pipoca e começa a estourar, e que era algo que ninguém nunca poderia imaginar. Então ele diz, mais extraordinário era o que acontecia com eles, os grãos duros, quebra-dentes, se transformaram em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. Os estouros da pipoca se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem para o siso de todos, especialmente as crianças. E ele diz que é muito divertido ver os estouros da pipoca. Então ele volta ao candomblé e explica o porquê que isso tem a ver com o candomblé. Então ele compara de novo a pipoca com o candomblé e ele explica o porquê. Que fala que a transformação do milho duro em pipoca macia e símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser, só depois do estouro, é o que ele realmente é. E ele compara o milho da pipoca com a gente. Duros, quebra-dentes e impróprios para comer, pelo poder do fogo podemos repentinamente se transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Então ele diz que milho duro que não passou pelo fogo continua a ser milho duro para ser milho de pipoca para sempre. Então ele fala que assim é com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Que quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Sempre são pessoas mesmices e são de uma mesmice e dureza assombrosa. Então ele compara com pode ser o fogo de dentro ou o fogo de fora. O fogo de fora é perder um amigo, um amor, um pai, um filho, perder um emprego. E o fogo de dentro é os sentimentos, pânico, ansiedade, depressão, medo, sofrimentos que a gente ignora. Então ele começa imaginando ser uma pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro ficando cada vez mais quente. Pense que a sua hora chegou, vai morrer. De dentro da sua cascadura, fechada a si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação, está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf, a pipoca estoura. Então ele diz que a pipoca se mostra uma coisa diferente que ela mesma nunca havia sonhado. Então ele faz outra comparação, mas dessa vez ele compara a pipoca com uma largata virando uma pipoca. O milho duro se transformando em uma pipoca e uma largata se transformando em uma borboleta. E ele diz, é a largata rastejante e feia que surge do casulo como borboleta voante. Então ele volta para a simbologia cristã, que ele diz que o milagre do milho da pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho da pipoca. É preciso deixar de ser um jeito, vai ser de outro. Morre e transforma-te em desordem. E ele muda de história e fala que em Minas todo mundo sabe o que é piruá. Então ele fala que só ele conhecia esse significado, que ninguém conhecia, e que ele teve que ir no dicionário Aurério para ver o significado de piruá. Então ele fala pro amigo, então ele tem um amigo chamado William, que é um pesquisador do Unicamp, especializou-se em milho e desvendou o estouro da pipoca cientificamente. Mas ele disse que no mundo da poesia
as ciências não existem, as explicações científicas não valem. Então ele fala que Minas Piruá é uma mulher que não se casou, mas para ele Piruá é aquele milho que tem na pipoca que quando não estoura. É aquele milho que não estourou e o único destino de uma piruá, de um milho de pipoca, é o lixo. Quando as pipocas estouram são adultos que voltam a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Então ele termina o texto falando: nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Bom, agora é para revelar minha opinião sobre o texto. Na minha opinião, o texto te mostra que você realmente não pode desperdiçar na sua vida e que grandes mudanças realmente podem ser boas ou ruins, mas é questão de adaptação e lutar contra. Você precisa realmente passar pelo fogo, você precisa se abrir para o fogo e virar aquela flor maciça e branca. Flor maciça não, flor branca, fofinha, que até as crianças gostam. E que as mudanças na nossa vida são realmente importantes e que sem elas não podemos viver. Eu acho que é isso mais que ele quer mostrar pra gente, que precisamos mudar todo dia a nossa vida, que não podemos ignorar nenhum tipo de mudança radical que passa, que a gente tem que se adaptar às mudanças. Elas são realmente importantes para nossas vidas, que mudando você cresce. Você cresce no sentido do amadurecimento, mas claro que ele compara com a criança porque tem a coragem de mudar, porque as crianças são assim. O tema principal é a comparação entre a transformação do milho mirrado em pipoca e a reforma íntima que cada ser humano deve executar em sua vida para não torná-la monótona e sem graça. O modo é narrativo, pois em todo tempo o autor refere-se a ele mesmo em tempo real. O tempo é presente do indicativo. Vozes verbais são reflexivas, pois expressam os sentimentos do próprio autor. A figura de linguagem é o pleonasmo, que é caracterizada pela redundância de uma expressão. Usa-se a voz verbal ativa, pois o autor ao tempo todo expõe o seu ponto de vista. Sim, houve conflitos. Principal, apresentação do paradoxo. Realidade versus sonho. Secundários, os limites do possível versus impossível. A metamorfose, transformação, que as coisas e pessoas passam. Exemplo, o milho no fogo torna-se pipoca. Sim, há um narrador. Além disso, há personagens citados no texto, que aparecem de forma direta e indireta. Cristãos, apresentados com suas características de pão e vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, características ideológicas. Cristo é apresentado numa citação: quem preservar sua vida, perdê-la-á. Ideologia. Mãe Estela, apresentada no texto como sábia e poderosa mulher religiosa, características morais. William, amigo do narrador e professor pesquisador da Unicamp. Essa personagem aparece diretamente na participação do enredo, como aquele que se especializou em milho, que desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Características sociais, igual a uma ideia transformando a realidade. Uma prima do narrador que passava dos 40. Piruá, popularmente, ficou para titia, mostrando o universo psicológico e físico, sua idade. Goethe, morre e transforma-te. O pensamento como característica psicológica. O texto relata a eterna dualidade, vida versus morte, inércia versus movimento, perder versus ganhar. Conclusão: a transformação e suas diferentes manifestações.